Deputado Paulo Pimenta, grato pelo apoio. A Fundação Perseu Abramo está organizando um curso de comunicação e política, como um curso de difusão do conhecimento para pequenas cidades, para a militância do PT em todo o país. O deputado é o líder do PT na Câmara Federal e reconhecido como um dos principais difusores, utilizadores de redes sociais para disseminar as ações do mandato e as lutas políticas do partido. Então, uma pergunta que nós faríamos é o que você poderia sugerir aos companheiros, aos militantes do PT em todo o país na questão de uso de redes sociais ou de comunicação política. Bom, eu acho que são dois os aspectos fundamentais para que a gente possa pensar as redes sociais a partir da ótica de um partido político, de um mandato parlamentar, né? É claro que as redes sociais não foram pensadas, desenvolvidas para ser uma ferramenta de construção partidária e nem de disputa política. Quer dizer, nós temos que adaptar as possibilidades que as novas tecnologias nos oferecem para o nosso projeto. Basicamente, quais são as duas questões fundamentais? Primeiro, antes da existência das redes sociais, a nossa capacidade de divulgação da nossa narrativa, ela era muito difícil, né? Quer dizer, um vereador, ele dependia da boa vontade do dono da rádio, às vezes um jornal semanal, né? Qual era a possibilidade que nós tínhamos de estabelecer uma narrativa que permitisse para as pessoas que se relacionam conosco, em tempo real, uma versão das coisas a partir do nosso ponto de vista? Então, acho que nós temos que entender que a utilização das redes sociais, ela é um mecanismo muito importante para estabelecer o nosso diálogo com a nossa base social. Por que eu insisto na questão da nossa base social? Porque as redes hoje elas estão muito segmentadas em bolhas. Quer dizer, no geral, em função dos próprios algoritmos que são utilizados, nós acabamos atingindo a nossa base, né? Agora, isso interessa? É claro que interessa. Porque as redes sociais elas não podem ser entendidas como um mecanismo capaz de substituir a militância cotidiana, corpo a corpo, casa em casa. Mas ela nos dá duas vantagens. A primeira, ela permite a formação e a informação da nossa base. A segunda, que talvez para mim seja mais importante e que muita gente ainda não atentou. Eu, por exemplo, quando eu faço uma transmissão de uma live, por exemplo, eu tenho lá, às vezes, 5, 6, 8, 10 mil comentários. Nós revisamos todos os comentários. Nós identificamos as pessoas, aquelas pessoas que são do meu estado, todas elas são contatadas. E nós procuramos, a partir do momento que elas vêm na nossa rede, estabelecer um diálogo. Nós entendemos que a vinda dela na nossa rede dialogar conosco é uma demonstração de que ela está aberta para conhecer mais o nosso trabalho, as nossas opiniões, as nossas posições. Veja bem, se você vai caminhando na rua e dá um panfleto para uma pessoa, e a pessoa te der bom dia e tu não responde, é evidente que essa pessoa, inclusive, vai ficar com uma má impressão. Quando você manda uma mensagem numa rede social, alguém faz uma pergunta e você não responde, você está fazendo exatamente, né, aquilo que seria tu virar a cara quando alguém te cumprimenta ou quando alguém fala contigo. Então, a rede ela tem que fechar o circuito. Você lança a informação, no momento que há o diálogo, você imediatamente precisa recuperar e ter uma capacidade de fazer com que esse diálogo efetivamente possa acontecer. O deputado já começou a responder uma segunda pergunta, que é uma provocação, né? Que erros nossa militância não pode cometer? O que deveria evitar de fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter um cuidado. Eu, por exemplo, né, eu não reproduzo nas minhas redes sociais a mídia tradicional. Nunca. Eu não posto link nem no Twitter, nem no Facebook da mídia tradicional. Eu jamais posto uma matéria da Rede Globo. Por quê? Porque há também um interesse pedagógico de fortalecer aliados, né, que produzem informação como fontes confiáveis da nossa militância. Isso evita também que a gente acabe, muitas vezes, se tornando um reprodutor de fake news. Volta e meia, a gente vê nas nossas redes
a divulgação de matérias, de informações que não procedem. As pessoas querem ajudar e acabam trabalhando contra. Exatamente. Então, trabalhar com fontes confiáveis, não trabalhar com a mídia tradicional e tentar estabelecer parcerias, né? Tem um blog, tem um site, tem parceiros da cidade, da região. As nossas redes também podem ser um ponto, né, de difusão dessa informação que nos interessa. Em segundo lugar, a rede, né, ela não é uma ferramenta para ganhar voto eleitoral. A rede, ela é uma ferramenta para estabelecer relações, para consolidar relações. Então, eu volto a insistir. Na medida que eu faço uma postagem, o que você acha da reforma da Previdência? E as pessoas respondem. Se eu não responder para elas, quer dizer, ou elas vão procurar um outro espaço, onde elas encontrem esse respeito que elas estão buscando, né? Porque a pessoa fala, bota ali, eu sou professora, como é que vai ficar a minha situação? Ninguém responde. Então, para que tu fez a postagem? Então, a pessoa se sente, né? Porque a rede, ela para a pessoa, ela é também uma oportunidade de contato conosco, né? De aproximação conosco. Isso que eu chamo de você desenvolver uma cultura militante que permita que os nossos dirigentes, os nossos militantes, entendam a rede como uma ferramenta necessária, mas que ela exige os mesmos cuidados e a preocupação do que a militância direta. Da mesma forma que eu chego na casa de uma pessoa e ela me faz uma pergunta e eu respondo, na medida que uma pessoa vem até a minha rede me questionar, ela tem que receber a atenção devida. Esse seria também um mecanismo para conseguir sair um pouco da bolha? Porque, na medida que você vai ganhando credibilidade, você vai ganhando também a capacidade de que as pessoas passem a compartilhar as tuas publicações e as tuas transmissões. Esse é um ferramenta para a gente poder ampliar para além da nossa bolha. Cada vez que uma pessoa compartilha, nós estamos conseguindo dialogar com a rede dela. É claro que o cidadão, diferente de nós, ele estabelece uma rede que são amigos, familiares, os vizinhos, os colegas de trabalho. É uma rede que não tem nada a ver com a política, mas nos interessa muito falar com essas pessoas. Então, quando eu me dirijo à minha página, né, então, o pessoal diz assim, eu não tenho ninguém mais contra nós nas minhas páginas, porque eu já bloqueei há muito tempo, né? Então, eu quero falar com os nossos dirigentes. Mas eles têm redes do local de moradia, do bairro onde eles moram. E é claro também que a pessoa não pode se tornar o chato da história, né, que quer compartilhar tudo. Você está num grupo e tem alguém que quer falar o tempo inteiro. O cara que tem opinião sobre tudo. O cara que não deixa ninguém dar opinião sobre nada. Ninguém gosta de conversar com uma pessoa assim. Na rede social também é assim. Se você vai lá fazer 4, 5, 10 postagens por dia no grupo, ou os caras vão embora ou vão te tirar do grupo. Então, você tem que ter o bom senso, a sensibilidade de também pensar. Isso é algo relevante. Isso é algo importante. Isso eu gostaria que as pessoas soubessem. Numa linguagem simples, numa linguagem acessível. Aí a pessoa que se interessa, ela vai te mandar uma mensagem, ela vai falar inbox contigo. Estabelece o diálogo no paralelo, né? Processo de construção de relacionamento político, né? Para vocês entenderem, né? Estou falando um pouquinho da minha experiência. Como é que eu faço? Eu tenho um conjunto de grupos de WhatsApp por cidade. Então, quando eu estabeleço o diálogo com uma pessoa, eu faço uma conversa com ela inbox, né? Digo, fulano, eu vi que você estava acompanhando aqui uma live que eu estava fazendo sobre Previdência. Gostaria de conhecer mais o nosso trabalho? Se a pessoa diz que sim, eu tento trazer ela para um perfil do Face, onde eu consigo ter um acompanhamento mais próximo. Num segundo momento, eu pergunto para essa pessoa, você gostaria de acompanhar o dia a dia do trabalho, do mandato do PT? Se ela me disser que sim, eu digo, também manda teu telefone e eu vou colocá-lo num grupo de WhatsApp. Cada um desses grupos de WhatsApp tem um coordenador, que é uma espécie de moderador, que ele passa a ser o responsável pelo acompanhamento. Da mesma forma, eu não posso botar 200 coisas por dia no grupo de WhatsApp. Então, a gente escolhe 1 ou 2 coisas de relevância do dia, esse assunto é postado na rede, e cabe a esse moderador, então, chamar a atenção. Olha, essa pessoa quer ser filiada do PT, essa pessoa quer fazer uma reunião na casa dela para tratar do tema da Previdência. E a pessoa também passa a se sentir prestigiada, por quê? Porque as pessoas também querem ter um canal direto com o parlamentar, para poder trazer as suas dúvidas. Então, as ferramentas, como qualquer outra tecnologia, elas
né, vão ter o destino que nós dermos a ela. E nós temos que utilizá-las no sentido de fortalecer o nosso projeto e entendermos como uma possibilidade efetiva de ampliar nossa narrativa e ajudar na nossa organização.